Perfeito. Muito obrigado, Andreas. Obrigado a todos aí que compareceram. A grande questão agora é a gente conversar sobre o Skype for Business e como potencializá-lo como a solução principal de comunicações unificadas das empresas, integrá-lo ao legado, né, em todas as arquiteturas possíveis que vocês provavelmente já conhecem aí do mundo Microsoft, arquitetura híbrida, arquitetura online, arquitetura on-premises, né, mas aqui mais com o foco na arquitetura híbrida que exige o Cloud Connector Edition e tudo mais. Então é o que a gente vai falar hoje, é o que a gente sabe fazer de melhor. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, tô online aqui no chat e tudo mais, o Andreasi também, e a gente vai conversando, tá bom? Então podem me interromper a hora que vocês precisarem. É uma apresentação curta, então a gente tem bastante tempo para diálogo aí, se for bem-vindo, tá bom? Bom, o que é um SBC e por que da necessidade de um SBC no Skype for Business num ambiente híbrido, né? Qual que é a necessidade do SBC quando você faz conectividade com a pública, ou quando você faz a conectividade com um ambiente legado, um PBX do cliente, enfim, né? Qual que é a grande necessidade do SBC? É o que a gente vai tratar nesses próximos slides aí, né? Então, o SBC, ele se faz necessário principalmente quando você precisa fazer com que o Skype fale com alguma entidade externa ao Skype. Muitos clientes hoje têm o Skype for Business, tristemente, né, sendo utilizado apenas para chat e estado de presença, né? E a gente sabe que o Skype for Business faz muito mais do que isso. Alguns ousam a fazer a comunicação de vídeo, fazer um Skype Meeting de vídeo e tudo mais, mas também não usam o Skype for Business na sua plenitude, né? A Microsoft, ela possibilitou desde lá do OCS, do Link e agora do Skype for Business a comunicação com a rede pública, né, a partir de um SBC, né? E o SBC ele vai fazer o quê? Ele vai, primeiro, fazer a interoperabilidade dos padrões de comunicação de voz e vídeo e comunicações unificadas. Basicamente, esses três tipos de comunicação multimídia utilizam um protocolo chamado SIP dentro do VoIP, né? E o SIP, ele é um padrão aberto, né? Então, cada fabricante faz o SIP da sua forma. Então, existe o SIP do PBX da Avaya, existe o SIP do PBX da Cisco, existe o SIP da Microsoft, né? Que existem algumas características bastante peculiares de cada um, e se você não tem um SIP conversando com outro SIP, muito embora seja o mesmo protocolo, né? Então, o SBC ele faz essa padronização entre fabricantes, essa padronização, por exemplo, do Skype for Business com uma operadora, que porventura não é homologada com o Skype for Business, você colocando o SBC, você não tem o problema com a operadora, né? Sendo uma operadora VoIP, sendo uma operadora E1, o E1 seria o link antigo, né, de comunicação, seja uma linha convencional, né, que a gente chama de linha analógica, então com funcionalidade de gateway, né? Então, o que a gente prega muito nessa questão de interoperabilidade é que você dá poderes ao Skype for Business de se conectar com o mundo, seja um legado de telefonia ativo no cliente, seja uma operadora, né, as formas de conexão, de conectividade de linhas que o cliente já tenha, né? Outro poder que o SBC provê é o gerenciamento de performance de rede, porque às vezes a gente fica nesse embate da conexão, como aconteceu agora, né? Poxa, mas é o Skype for Business que não funciona, ou é a rede que não está funcionando? O que está acontecendo sempre, né? Então, o SBC, dentro do SBC, a gente tem um gerenciamento exatamente da onde que está o ponto de falha. A gente consegue encontrar as falhas caso elas ocorram. Então, poxa, não, Igor,
você está tentando fazer uma comunicação aqui com o teu PABX, não está legal a comunicação, está dando um ruído, está dando picote, está dando corte. Bom, então você já vai ver dentro do SBC que o problema não é o próprio Skype for Business, o problema é alguma coisa de rede, você tem às vezes um gargalo, tem uma determinada banda, tem uma oscilação de internet que é muito sensível à comunicação de voz, né? Então, algo que a gente tem que ver muito bem é essa oscilação aí e tudo mais. Tá? Então, a performance de rede ela é bem importante para esses casos. Tá? Bom, o Skype for Business ele pode ser implantado numa arquitetura que a gente sabe que é a arquitetura de on-premises, né? A arquitetura on-premises ela é baseada na arquitetura do servidor ali de... Ali, posso continuar? Sim. Então ela é baseada na arquitetura do servidor local, sempre nas premissas do cliente, e ele pode ter localidades remotas, né? Nessa de ele ter localidades remotas, o que vai acontecer? Ele pode ter, né, a perda de conectividade com a localidade principal. Tendo a perda de conectividade com a localidade principal, o que vai acontecer? Cara, simplesmente os usuários do Skype for Business que estão remotos não vão mais conseguir nem se autenticar do Skype for Business, não vão conseguir mais estado de presença nem nada. E quando a gente tem a parte de sobrevivência para esse cenário on-premises, a gente consegue subir uma instância mais básica, né? A gente consegue subir uma instância mais básica que a gente fala assim, olha, para funcionalidades básicas, como o usuário se logar, fazer uma comunicação de voz, subir o estado de presença, trocar um chat, o SBC acaba emulando ali um servidor básico de Skype for Business dentro dele, e mesmo que se perca a comunicação com a matriz, você tem ali uma sobrevivência, que a gente fala que é a sobrevivência do Skype for Business local dentro do SBC. Né? Agora, falando um pouquinho do SBC, né, mais a nível de segurança, né? O SBC, idealmente, ele foi desenhado para segurança. O Session Border Controller é um controlador das sessões que você tem na borda da sua rede. Então, quando você tem um SBC para o mundo Skype for Business, que é o nosso objetivo aqui hoje, o que ele vai fazer? Ele vai proteger todo ativo de rede, todo o legado de rede que você tem do outro lado, que está se conectando à nuvem da Microsoft. Então, hoje, para você, um dos principais argumentos da nuvem do Office 365, qual que é? Segurança. Né? A Microsoft tem uma baita arquitetura de servidores em data centers a nível global e tudo mais, oferece uma baita segurança. Mas e aí, quando eu coloco o meu Skype for Business conversando com uma operadora VoIP, do lado da operadora que o cliente escolheu, será que esse lado é seguro? Do lado que ele escolheu ali, né, o Skype for Business, ok, é um lado seguro, a gente tem uma conexão criptografada, né, tem toda a questão de firewall que você é obrigado a implantar ali nas instâncias do Skype for Business, mas e do lado, por exemplo, do PABX legado? E do lado de um Link 1 antigo? E do lado do aparelho IP que está conectado na central do cliente, fazendo conectividade remota? Esse lado aí está complicado. Né? Porque você não tem nenhuma proteção. Então, às vezes, numa implantação de Skype for Business, o cliente pode até apontar, tá, beleza, do lado do Skype for Business a tua conexão está segura, mas o meu lado de conectividade com o mundo não está seguro. Então, mesmo naquele cenário que vocês têm, que é o cenário, né, que a Microsoft tem nos Estados Unidos, que é o cenário ideal, que ela coloca o entroncamento com a pública, ela faz o entroncamento com a pública e tudo mais, né, ela é a pública. Mas, mesmo nesse cenário, o SBC se faz importante porque você precisa assegurar a sua rede interna. A partir do momento que você tem a comunicação da sua rede interna com a rede externa, pronto. Aí você tem um gargalo de segurança na sua rede que precisa ser muito bem administrado com o SBC, que é diferente de você tratar com o firewall. O firewall, ele trata muito bem gargalos de dados, comunicações de dados. A comunicação em tempo real, ela é totalmente diferente. Ela tem portas dinâmicas de rede, ela tem oscilações de pacotes, ela tem pacotes que podem ser clonados, né? E tem portas muito visíveis também, muito manjadas por parte dos hackers, dos freakers, enfim,
Então, um firewall convencional acaba não lidando muito bem com esse tipo de situação. Então, por isso que um SBC sempre é importante quando você vai fazer uma comunicação numa rede VoIP, né? Então, Skype for Business não deixa de ser VoIP, né? É um VoIP mais avançado para comunicações unificadas, para vídeo e tudo mais. Mas não deixa de ser VoIP. E o que você vai conectar na outra ponta também não deixa de ser VoIP. Então, o SBC se faz fundamental nesse caso, tá? Então, a gente pode, né, que a Red Belt é especialista em segurança e tudo mais, né, tem uma vertente de segurança. Então, sempre em projetos de VoIP, a gente acaba trabalhando juntos aí para fazer essa segurança da parte de VoIP, né? Então, isso a gente é uma coisa que a gente pode conversar com bastante detalhe. Tá joia? Bom, parte de prevenção... Andreasi, não? Tranquilo? Beleza. Bom, a parte de prevenção a ataques de rede, né? Então, que é o que eu já estava falando, que está ali, né? E a parte de gateway também. Muitas vezes o cliente ele quer colocar o Skype for Business, mas ele não tem uma estrutura. Até eu e o Andreasi, a gente estava num projeto esses dias e, poxa, o cliente não tinha estrutura, né, Andreasi? Tava complicado. Pô, mas será que o meu prédio novo vai ter VoIP? Pô, não, meu prédio novo vai ter só link digital, né? Só parte física. Como é que eu vou colocar um link digital, uma coisa antiga de 15, 20 anos de existência? Como é que eu vou conectar numa rede VoIP de Skype for Business extremamente avançada? Você vai precisar de uma funcionalidade de gateway, né? Um aparelho que transforma aquele link antigo que está vindo da operadora em VoIP e padroniza isso para que o Skype for Business entenda, né? Então, os SBCs eles têm essa função de gateway justamente para que você faça conexão com o legado do cliente. Às vezes o cliente não quer mexer nesse legado ou a operadora não consegue oferecer, né? Ou às vezes é um PBX muito antigo, que o cara tem muitos aparelhos tradicionais e tudo mais, e ele quer migrar só parte da rede dele para o Skype for Business e migrar a outra parte dessa rede no momento posterior. Então, com isso, vocês conseguem oferecer a migração suave. O que seria a migração suave? Migração gradativa desses usuários de Skype dos usuários analógicos ainda, digitais, desse mundo tradicional de telefonia, para o mundo de Skype for Business à medida que o cliente for liberando, tem budget, enfim, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar nesse slide e a importância do SBC nesse mundo de Skype for Business, né? Bom, vou passar para o próximo slide. O próximo slide assumindo aqui que a gente está no evento de Office 365, né, que é a arquitetura mais atual e que faz-se necessário, de suma importância, entendermos aí como que a gente pode instalar o Cloud Connector Edition de uma maneira extremamente simples, né? Então, vamos lá. Então, o que a Sonos, que é parceira da Red Belt, a Sigma One, que é parceira da Red Belt, tem a oferecer para a instalação de uma maneira rápida, né? Sem dor para o cliente, né? Se você é um cliente, então saiba que você vai ter isso funcionando de forma muito rápida, até mais rápida do que num PBX convencional. E se você é um integrador, um revendedor, saiba também que você não vai ter grandes dificuldades para colocar isso em ação e nós podemos ajudar isso aí com bastante facilidade. Bom, o que acontece? Quando você tem o Cloud Connector Edition, que é o pool de servidores da Microsoft, que são 4 servidores da Microsoft, cada um com a sua função ativa na rede, né? Primeiro que você vai ter um tempo de implantação disso aí relativamente alto, um dia completo, até mesmo 2 dias, dependendo do nível de especialização de quem está instalando. Você vai ter que baixar todo o pacote do Windows Data Center, do Skype for Business, as 4 VMs, enfim, é uma coisa bem pesada aí, programação em linha de comando, vai ter que fazer vários cursos, né? É bastante pesado você entrar no mundo de Skype for Business se você não está habituado com esse tipo de tratativa lá, desde o link, desde o Office Communicator, né?
Então, é meio complicado e você sempre vai precisar de um SBC para fazer justamente a parte de proteção da rede pública, da rede privada com a rede pública, e também vai precisar do SBC para fazer interoperabilidade, gateway e por aí vai. Então, o SBC ele já é imprescindível, mesmo no cenário onde você já tem os servidores da Microsoft, certo? Mas, o que a Sonos fez? Ela falou, cara, já que o cliente vai precisar colocar um SBC na rede, já que a caixa vai ter que estar lá, né? Poxa, vamos facilitar a vida deles, vamos colocar. A Sonos já tinha um módulo embarcado para fazer a parte de sobrevivência lá para o cenário on-premises. Ela falou, poxa, é só eu dar uma melhorada nesse módulo. É só eu falar assim, não, olha, agora esse módulo vai ter lá um Windows Server Data Center, vai ter um esforço computacional mais forte e tudo mais, e eu consigo proporcionar isso tudo embarcado de forma bastante elegante para quem for instalar e para quem for utilizar, né? Então a Sonos ela embarcou essas 4 VMs e o esforço computacional para abrigá-las nos SBCs 1000 e 2000, que são os SBCs Enterprise da Sonos. Eu digo Enterprise, que são os SBCs voltados para empresas mesmo, né? Porque a Sonos tem SBCs a nível de operadora, a nível de call center, que tem uma maior densidade. Então, esses SBCs que são voltados ao nosso mercado aqui, né? Eles demandavam isso e a Sonos ela saiu na frente e fez isso aí de uma maneira muito elegante aí no mercado. Então isso já está disponível no Brasil, já está disponível, na verdade, desde o final do ano passado, desde outubro do ano passado. E é uma instalação extremamente fácil, o custo de aquisição, se você comparar a aquisição de um SBC, mais o servidor para isso, e mais a hora homem de instalação, de cursos que é necessário para instalar o Cloud Connector Edition e colocar isso tudo na ponta do lápis, acaba valendo muito a pena do ponto de vista financeiro, né? E o gerenciamento acaba sendo muito facilitado. Então, acaba num custo total do projeto, né, bem analisado, não só de hardware, mas como de serviço, de software, acaba valendo muito a pena. Bom, passando aqui para o próximo slide, né, a conectividade que a gente consegue propiciar para isso é uma conectividade sem igual, porque imagine que você tem um PBX legado, eu posso conectar direto aqui nessa caixa, uma caixa pequena que eu conecto no rack do cliente, e essa caixa vai fazer com que o PBX legado se conecte com o Office 365. Legal, né? Eu quero fazer níveis de acesso, permissão, bloqueio e tudo mais, de roteamento pelo AD. Eu consigo, via o gateway da Sonos, fazer uma integração com a Active Directory para fazer essas decisões e fazer esse gerenciamento. Então, não preciso nem mexer na caixa para fazer essas decisões. Eu posso criar um grupo lá, sei lá, grupo administrativo, eu já sei que o grupo administrativo tem permissão para fazer ligações internacionais, integração com isso, integração com aquilo. Então, eu consigo fazer esse tipo de integração dentro da caixa, né? Isso já por padrão. Eu consigo ligar ao mundo tradicional, eu consigo autenticar a mais IPs de uma central legada. Pô, o cliente já tinha uma Avaya, o cliente já tinha uma Cisco. Eu pego aqueles aparelhos, Avaya, Cisco, ao invés de falar para o cliente, jogue fora esses aparelhos, não. Eu falo assim, conecte esses aparelhos direto aqui no gateway, porque ele tem uma função de servidor SIP. Então, esses aparelhos, eles podem ser reaproveitados. Então, para alguns usuários que porventura não vão utilizar por hora o Skype for Business, ele pode utilizar o aparelho ali quando ele quiser, ele pode ter essa integração desse legado, justamente pensando na migração suave. Ainda, o que mais eu tenho? Eu tenho a integração com qualquer tipo de operadora, seja uma operadora VoIP, né, que é mais adequada a esse mundo de comunicações unificadas, ou mesmo uma operadora tradicional, que é a operadora E1, a operadora analógica e tudo mais, eu consigo fazer esse tipo de integração. Tudo isso oferecendo aquela funcionalidade que é obrigatória para o Skype for Business, né, aquelas funcionalidades que são segurança, você saber onde está o problema, né, que é o gerenciamento, a demarcação que a gente fala. Existe o problema também de transcodificação, que entra aí na interoperabilidade com legado e tudo mais. Então,
já resolvendo todos os problemas que um SBC e um gateway resolvem de fato, mas ele resolve uma série de outros problemas. Então, igual o pessoal da Sonos sempre diz, acaba sendo um hub de conectividade. Você resolve qualquer problema de conectividade que você pode ter na sua rede, né? Inclusive com o mundo legado, inclusive falando de interfaces extremamente tradicionais de linhas de 30, 40 anos de uso, o cliente é conservador, mas você consegue colocar esse conservadorismo integrado a novas tecnologias como Skype for Business, por exemplo. Tá bom? Só que sumiu, não sei o que. A gente está carregando ainda, né? Vou esperar um pouquinho. Próximo slide. Foi, né? Beleza. Opa, aqui acho que foi mais um aqui. Aí. Então, quando eu falo que é uma solução fácil de instalar, que você tem uma... Opa. Surgiu uma pergunta aqui do Rodrigo Soares. Rodrigo, você perguntou ali se o Skype for Business tem um sistema de tarifação por ramal. Uma coisa que eu acho bastante válido, o Skype for Business, né? Ele tem isso, também tem parceiros que podem fazer a tarifação pelo ramal, também é uma outra variante, né? Que você pode emitir bilhetes do Skype for Business para tarifadores de mercado, né? E o próprio SBC é um coletor de tarifação. Então, você pode armazenar esses bilhetes no SBC. Então, ele tem um buffer para você armazenar até 10 milhões de bilhetes. Então, não é pouca coisa. No SBC, e o SBC manda essas informações para um tarifador. Então, isso é perfeitamente plausível, tá? Então, espero ter sanado a sua dúvida aí. Bom, voltando. Nós temos então a facilidade de implantação em arquitetura. A facilidade de arquitetura consiste que numa única caixa, uma parte dessa única caixa você tenha o módulo com o Cloud Connector Edition, com as 4 VMs, né? Você tem as DSPs, que é para problemas de transcodificação, de um lado falar um codec que o outro lado não fala e vice-versa. Né? Então, o SBC ele serve para resolver esses problemas de transcoding, idealmente, né? E ainda você tem esse mundo tradicional aqui, que é colocado na parte de trás do chassi, para você conectar interfaces analógicas, interfaces digitais, enfim, né? Você fazer a integração com esse legado, né? Bom, uma instalação de Skype for Business, de Cloud Connector Edition, ela, assim, geralmente ela demora mais de 10 horas aí, linha de comando, é bem pesada, para você errar um parâmetro é bem facinho, né? É meio complicado você instalar um CCE nas premissas do cliente. Quando você vai para o mundo de tudo integrado no SBC, basicamente é uma tela via web browser, você atribui um IP ao módulo de conectividade, ao módulo que a gente chama de ASM, que é o módulo CCE, você entra com esse IP dentro do módulo, na mesma interface de gerenciamento que você já gerencia o gateway e o SBC, né? E aí você dá um Setup Cloud Connector Edition. São muitos passos que você tem que dar, são apenas 5 passos. Nesses 5 passos, basicamente, você coloca o IP para acesso ao módulo, você coloca o certificado de autenticação, você coloca o certificado já validado, você coloca os IPs de acesso e manda subir a máquina. O que mais demora é mandar subir a máquina, para ser bem sincero. Tá? Do ponto de vista prático, eu já instalei isso lá na Sigma One. Para você atribuir esses dados, você demora, se você demorar bastante, já tiver todos os dados e demorar bastante para digitar, você demora 10 minutos. E para ele montar as 4 VMs, como é um processador muito rápido, para ele montar as 4 VMs, ele demora em torno aí de 1 hora ou 1 hora e 12. Nunca demora mais do que 1 hora e 12. Bem cronometrado. Então é muito rápido, é muito fácil de você preparar isso. Obviamente é bom sempre seguir um checklist ali de IPs necessários, certificados necessários e tudo mais, e isso a gente tem já pronto, caso vocês precisem, a gente já preparou, né? Mas seguindo ali a receitinha de bolo ali é muito tranquilo de fazer, muito tranquilo mesmo. E depois é só você subir a parte de tronco, fazer o entroncamento com a operadora VoIP, que também é um step by step, né? Esse step by step ele já vem pré-configurado, olha, quero subir um tronco com a Embratel, com a Telfree, com a Voitel, seja lá o que for.
beleza, você coloca aqui quantos troncos são, você vai colocar que é do Skype for Business para uma operadora genérica, vai colocar o IP da operadora e ele já vai subir o tronco. É muito simples você fazer isso no SBC, muito tranquilo, né? Então esse também a gente já tem casos bastante práticos e eu posso dar mais detalhes para vocês num momento posterior, aí, caso vocês tenham interesse, tá bom? Só para a nível de curiosidade, né, não está escrito na apresentação, mas vamos lá, a máquina que você tem aqui, o esforço computacional que você tem aqui nesse módulo ASM, que é bem pequenininho, a gente está falando de um módulo que deve ter no máximo aí 15 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura e 3 centímetros de altura, é bem miniaturizado mesmo. Esse é um módulo que tem 8 processadores Intel Xeon da linha Broadwell, então é um processador bastante avançado, né? Você tem 32 GB de memória DDR4 e ainda você tem 512 de SSD para rodar mais rápido todas as informações, o acesso ao banco de dados, né? E ainda tem o Windows Server Data Center 2012 rodando aí dentro, R2, né? Já com Hyper-V, tudo certo. Então, você não precisa se preocupar em fazer upgrade de máquina, você não precisa se preocupar em licenciar isso, buscar licença, pedir licença na Microsoft, você não precisa se preocupar com nada disso. A máquina vem pronta, é só você fazer o setup. Essa que é uma parte bacana. E outra parte bacana, você também não precisa se preocupar muito com capacidade disso aí não. Porque a capacidade máxima do CCE, eu não sei se o pessoal sabe de cabeça, mas a capacidade máxima de conexões do CCE é de 500 conexões simultâneas. Ou seja, 500 linhas, 500 comunicações ativas. Essa é a capacidade máxima do CCE, certo? Não sei se isso já foi falado num outro treinamento e tudo mais. Mas são 500 conexões. E os SBCs, tanto o 1000 quanto o 2000, eu não falei muito em modelos, porque isso aí vai depender muito do projeto, é muito específico, mas todos os SBCs da Sonos já estão preparados, os módulos ASMs dos SBCs da Sonos já estão preparados para a capacidade máxima de comunicações com o CCE, que é de 500 comunicações simultâneas. Tá bom? Tem uma pergunta aqui do Rafael Mazzolini, que é, dúvida, as atualizações de Fix DSO aplicadas a partir de uma console de Sonos ou direto no sistema operacional das VMs? Cara, a atualização é um show à parte. A gente teve uma apresentação esses dias, na quarta-feira agora, estava aqui em São Paulo também, ali no Airlift, no evento da Microsoft, o pessoal perguntou bastante sobre como é a atualização do Skype for Business quando você tem o Cloud Connector Edition embarcado. E essa pergunta foi muito bem-vinda, agradeço muito por você ter lembrado, viu, Rafael? A atualização é um show à parte, só o fato da atualização já é uma justificativa para você ter um SBC com o Cloud Connector embarcado. Por quê? O que a Sonos fez? Cada SBC dela tem 2 partições no módulo ASM. Esse módulo que embarca o Cloud Connector Edition. Você tem 2 partições. Então, o que acontece? Quando o módulo sofre por um update automático, né? Ou quando você manda dar o manual update, tanto faz, né? Ele, obviamente, vai se conectar à nuvem da Sonos, né? Na nuvem da Sonos vai ter lá o bundle que já vai atualizar Hyper-V, já vai atualizar o Windows Server Data Center, vai atualizar a versão do Skype for Business, já vai atualizar tudo dentro desse bundle aí que a Sonos sempre cria e deixa alinhado no site restrito dela e alinhado com a Microsoft isso, né? Então, quando ele vai buscar e ele baixa isso, o que ele faz? Lembra que eu falei que ele tem 2 partições. Ele manda a partição de funcionamento da solução, ele manda para a segunda partição e ele deixa lá funcionando essa segunda partição e nenhum usuário, quando está fazendo download, quando está instalando esse upgrade, nenhum usuário perde a comunicação. Todo mundo fica ativo. Legal. Quando todo esse bundle é carregado e instalado no SBC, né? Ele é instalado na partição principal, esse bundle. E essa segunda partição, ela para de funcionar, né? E a partição principal que está com o release novo, entra em ação. O que acontece? Como tem 2 partições, você não tem perda de comunicação. O módulo ASM não cai,
os participantes, né, os colaboradores, eles não deixam de ter a comunicação, porque ficam duas partições simultaneamente durante um determinado período. A hora que o SBC identifica que dá para chavear para a partição mais nova, ele chaveia para a partição mais nova, tudo isso automaticamente. Você não tem que dar nenhuma linha de comando, você não tem que entrar dentro do sistema operacional, você não tem que entrar em nenhuma console. Tudo isso é feito via web e você só vai determinar se você vai fazer essa ação manual de buscar esse update ou se isso aí é feito de tempos em tempos conforme a necessidade, conforme determinado pela Microsoft e consequentemente pela Sonos. Tá bom? Então essa parte da atualização eu considero bastante interessante, um ponto assim bastante vantajoso, e eu posso dizer que nenhuma outra aplicação do mercado tem isso, nenhum outro SBC do mercado tem isso. Sempre tem que parar o serviço, baixar todo o pacote, e aí às vezes fica lá um dia inteiro o SBC indisponível, os usuários lá com cara triste lá porque não podem utilizar o Cloud Connector Edition, né? Bom, falando um pouquinho agora, assim, eu falei bastante do hardware, do Cloud Connector Edition embarcado e tudo mais. Mas aí, poxa, pode ter aquele cliente que vai falar, cara, eu já tenho uma baita estrutura de servidor, eu já tenho um Azure, um baita esforço computacional no Azure funcionando, eu já tenho esforço computacional suficiente para subir o Cloud Connector Edition aqui na unha, né? E eu não quero ter uma caixa na minha empresa. Eu quero ter, basicamente, um SBC virtualizado. Ou no meu servidor, ou no Azure, né? Em qualquer instância eu quero ter isso virtualizado. Bom, aí a Sonos, ela olhou para esse mercado e ela falou assim, tá bom, eu vou colocar todas as facilidades de segurança, de transcodificação, de interoperabilidade com operadora VoIP, interoperabilidade com legado VoIP, de poder autenticar um ramal VoIP legado diretamente no SBC. Eu vou colocar todas essas funcionalidades num SBC virtualizado e com um custo extremamente agressivo. Aí o que a Sonos já tinha? Ela já tinha um SBC virtualizado, mas era um SBC mais para clientes muito grandes, operadoras, call centers e tudo mais. Aí o que ela fez? Ela fez o SBC SWE Lite, que é uma versão focada no Skype for Business, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. E é bastante interessante. O que o SWE Lite, para que ele veio basicamente? Ele veio justamente para ser um equipamento que pode ser hosteado tanto numa operadora quanto no cliente, ou ele pode ser gerenciado por uma operadora ou pela empresa de vocês, pela sua integradora, enfim, né? É um modelo que você não tem limites, basicamente, né? Basta você ter conectividade e esforço computacional suficiente para tal, né? E vocês vão ver que o esforço computacional é quase zero no próximo slide, tá? Então, o que isso representa para a gente? Isso pode ser instalado em quaisquer cenários, ou seja, cenário on-premises híbrido, cenário de Cloud PBX, né, um cenário de sobrevivência, de um cenário on-premises, enfim. Você pode aplicar esse SWE Lite, esse SBC virtualizado para fazer a comunicação com o mundo e com o legado, obviamente por IP, aí você não tem interface TDM porque ele está virtualizado, né? Então não tem como você integrar com o legado, a não ser que você utilize um gateway tradicional, mas você tem essa conectividade toda via nuvem, não importa a arquitetura do Skype for Business, e aí você pode sonhar com diversas arquiteturas de implantação. Então, quando eu falo de diversas arquiteturas de implantação, poxa, eu sou uma operadora, ou eu sou um grande integrador, eu tenho esforço computacional suficiente, eu tenho um espaço no Azure, eu faço e desfaço. Então, beleza, eu posso ter vários SBCs pequenininhos como esse, né? E aí eu posso alocar esforços computacionais para clientes à medida que for necessário. Então, eu tenho aqui o Customer 1, Customer 2, e eu vou alocando esses esforços computacionais do SWE à medida que eles precisam. Tá? Então, isso é uma possibilidade de arquitetura. Outra arquitetura poxa, eu deixo isso nas premissas do cliente, ele que vai ter o servidorzinho dele lá e tudo mais, mas eu faço isso de uma forma gerenciada, eu gerencio isso remoto, eu gerencio os alarmes, eu faço a configuração e tudo mais, então eu posso oferecer isso como serviço gerenciado por mim ou pela operadora, enfim. E a terceira forma o cliente ele detém, um cliente às vezes
grande, tem um conhecimento e tudo mais, e ele mesmo pode gerenciar isso, enfim, eu posso fazer com que esse serviço seja totalmente hosteado, né? Então, vai muito, aí a imaginação voa longe, né? Eu estava até conversando com o pessoal da Microsoft na quarta-feira, né? E o pessoal falou, poxa, Igor, próximo equipamento que você tem que colocar, o próximo produto que você tem que colocar no MTC, no Technology Center, é o virtualizado, porque, cara, a gente tem que incentivar o consumo do Azure sem dizer que é o Azure que está lá. Eu falei, cara, fechou, vamos fazer isso o quanto antes, né? Que é o que o Andreazzi também gosta, é o que todo mundo gosta, né? Então, eu achei bastante interessante a ideia e é para onde a gente vai, é a tendência para o futuro, né? Então, bom, cara, o que é o esforço computacional de um software SBC, né, pronto para você fazer a conexão de até 100 comunicações simultâneas, veja bem, 100 comunicações simultâneas, né? Eu preciso de 1 core de CPU, eu preciso de 1 GB de RAM e eu preciso de 5 GB de armazenamento, ponto. E isso pode ser dentro do Hyper-V, né? E isso pode ser dentro do Azure aí, mediante alguns testes e tudo mais, de conectividade de rede e tal. Então, assim, é uma coisa extremamente baixo requisito, não precisa ser um servidor parrudo, igual você precisa em outras soluções, e você já dá essa possibilidade para o seu cliente, né? Então, é justamente para a gente conseguir atingir todos os mercados com o Cloud PBX. Hoje o cliente ele não precisa ter um equipamento caro ou uma estrutura extremamente cara para abrigar um SBC. Não. Se ele tiver um esforço computacional para abrigar o Cloud PBX, cara, você coloca mais uma CPU e um pouquinho mais de esforço computacional ali e você coloca o SWE ali no meio e você já dá a conectividade para eles, né? E o céu é o limite. Então, se você já tem uma parceria com uma operadora VoIP, a gente chama de ITSP também, né? Popularmente a gente chama de ITSP. Se você já tem uma parceria com uma operadora, basicamente é começar a oferecer isso aí como serviço. Totalmente como serviço. Então, você não vende nada. Obviamente, você pode comprar ou até mesmo a Sigma One, a Red Belt, enfim, podem fazer o próprio SBC como serviço para vocês. E vocês, por consequência, também oferecerem isso como serviço para os clientes de vocês, ou utilizarem isso nas empresas de vocês como serviço. Então, hoje, o Skype for Business ele já é comercializado como uma licença, como um serviço, né, que é temporário. A infraestrutura também é um serviço, né? Tudo fica na mesma linguagem, digamos assim, tá? Bom, venha conhecer, né? Esse é um convite que a gente faz porque a gente tem aqui no MTC, que é do lado aqui da Red Belt, estou vendo aqui o prédio do lado, né? Da janela dá para ver aqui o MTC, né? Nós temos um sono já instalado aqui no Microsoft Technology Center, né? E a gente consegue fazer apresentações junto com o apoio do João, lá do MTC, com o Hernan, junto com o pessoal ali do MTC, a gente consegue fazer apresentações bastante imersivas. Mas a nossa intenção de apresentar lá no MTC não é chegar lá e mostrar, olha, nós temos uma caixa de sonos. Não. A intenção do MTC, da Microsoft, da Red Belt, enfim, de todos os parceiros Microsoft, é chegar e falar, cara, com o Skype for Business você pode pintar e bordar, você pode fazer ligação para o celular, você pode fazer um desvio, você pode integrar, fazer um home office, e desse home office eu posso puxar a linha da empresa, ligar para um PBX legado, enfim. A intenção de utilizar a estrutura do MTC é ser bastante imersivo quanto às possibilidades de integração do Skype for Business, né? Ter um bom headset ali para você escutar, para você ter essa vivência, ligar para o celular de alguém que você está levando no MTC ou ligar para o seu celular para você saber como que isso funciona. Então, é essa a nossa intenção. Não é ficar mostrando a caixa, mostrando que tem um servidor lá fazendo isso, e sim que você tem o hands-on, que é o título do slide, né? Então, basicamente, a estrutura que a gente tem no MTC é exatamente essa. A gente tem um SBC 2000 lá no MTC,
né, que é um SBC de maior capacidade. A gente tem o Cloud Connector Edition embarcado nesse SBC, fazendo a conectividade por uma operadora VoIP, e aqui eu posso me conectar com o mundo, eu posso me conectar com o PBX legado, ou seja lá o que for. Tá bom? Então é mais esse o recado. Eu sei que eu não tomei 1 hora, então a minha intenção era realmente ser objetivo. O assunto é bastante vasto, então nós aqui, junto com o Fernando, nós temos como disponibilizar mais materiais para vocês, enfim, né? E essa apresentação também estará disponível no YouTube aí mais para frente. Talvez no máximo daqui 1 semana já vai estar disponível aí para que vocês possam reacompanhar. Aí eu abro espaço agora para que, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou, enfim, dar alguma sugestão, totalmente livre. Vamos lá. Pessoal, se tiver alguma dúvida, esse é o momento. Eu gostaria desde já de agradecer ao Igor pela apresentação. As apresentações do Igor são sempre esclarecedoras para a gente que busca tanto saber um pouco mais desse mundo de voz integrado com o Skype. Então, assim, desde que eu venho conversar, tenho iniciado essas conversas com o Igor, a gente já evoluiu muito no nosso conhecimento aqui e do que a gente pode fazer. Lembro mais uma vez que as apresentações elas estarão no meu canal de YouTube, tá? Aí para quem quiser depois acessar direto fernandoandreazzi.com, vocês vão ter acesso. Mas também será enviado um e-mail para vocês com as URLs das apresentações, né, no caso dos vídeos, e também o conteúdo, tá? Os PPTs aí que a gente utilizou durante a semana. Então eu também gostaria de agradecer a Ana, Sara, Álvaro, PJ, Tiago, Fabiano, quem mais que passou por aqui? Passou tanta gente, o Bruno, o Rodrigo e toda a galera que entregou essas 10 sessões, né? O Igor já agradeço de novo. Essas 10 sessões de Office 365 na nossa semana. Entendo que foi uma semana bem puxada, bem produtiva, e a gente em breve deve iniciar aí alguns grupos, alguns meetups e outras coisas aí que a gente tem para acelerar o nosso trabalho na comunidade Microsoft, especificamente falando de Office 365 aqui, que é a nossa especialidade, tá bom? Pessoal, agradeço novamente, imensamente o tempo de vocês, e a gente se vê em breve aí. E fico também, não só eu, mas como todo o time, fica à disposição de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram aprofundar algum tema, queiram conversar como apresentar esses temas na empresa de vocês e assim por diante, tá bom? Ótimo final de semana, obrigado, um grande abraço a todos.